Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos falar sobre os pés da cristaleira. Pois bem, gente, nós chegamos num momento crucial do nosso projeto Cristaleiras. Já falamos lá dos cortes, explicamos aquela questão toda do nosso plano de corte e tal, os primeiros custos a gente já colocou lá. E agora nós vamos falar de uma coisa mais importante, mais chata e mais difícil de fazer nesse projeto, que são os pés. Esse aqui é um pé estilo cabriolé, que são pés que acompanham os estilos Luiz XV, Chippendale, tem vários outros estilos que utilizam esse pé. E ele é assustador. As pessoas dizem, mas como é que eu vou fazer um pé desses? Façam essa experiência, peguem um pé e vai em 10 marcenarias. Dificilmente se encontra atualmente pessoas que não trabalham com madeira maciça que encaram o desafio de fazer um pé cabriolé. E é uma coisa tão simples, tão simples. Vejam este pé. Este pé é de uma mesinha de centro. Eram 4 pés desses, enfim, se perdeu. Vejam bem o segredo de fazer um pé cabriolé. Primeiro nós temos que ter um molde. Então vejam, aqui nós temos o nosso molde. Este é um cabriolé tradicional. Ele tem uma cabeça quadrada, ele tem uma curvatura no sentido e uma curvatura no outro. Veja bem o seguinte, este é o molde. Se a gente pegar esse molde e replicar o molde para o outro lado, a gente vai poder perceber que ele é exatamente igual. Então, se nós tivermos uma peça quadrada, que nem eu tenho aqui, e nós tivermos um molde, e esse molde for retirado daqui, da cristaleira, tiramos aqui dessa peça, tiramos o molde, exatamente do tamanho do pé. Se nós temos então uma peça quadrada, nós colocamos o pé aqui, e depois o pé nesse outro sentido, do lado de cá, e fizemos esses 2 cortes e nós vamos obter um pé estilo cabriolé. Nós vamos fazer isso. Mas antes eu quero fazer 2 observações. Quando a gente vai fazer um pé trabalhado, seja ele um cabriolé, porque o cabriolé, na verdade, existem vários modelos. A gente procura na internet e vai ter vários modelos. Alguns, inclusive, com escultóricos, com coisas assim maravilhosas, tipo uma garra de águia segurando uma bola, uma pata de leão. Enfim, tem uma série mas aí é um outro trabalho que não é para nós aqui, não chegamos a tanto. O nosso aqui é bem simples. O nosso tem as 2 curvaturas apenas, nesse sentido, nesse sentido. E ele não tem uma coisa fundamental nos pés cabriolé, ele não tem essa cabeça quadrada aqui. Então, o que acontece? A gente precisa ter um cuidado na hora de furar. A furação é muito importante. Aliás, a furação é o maior problema dos pés. Então, sempre que possível, a gente faça a furação, a marcação e a furação no pé quadrado, antes de cortar. Porque se a gente cortar, aqui fizemos apenas um corte, nós já vamos ter dificuldade de fazer a marcação dos furos. Por quê? Porque nesse nosso pé tem uma característica muito importante, que é essa característica aqui. Essa parte aqui, não sei se vai ser possível da gente ver perfeitamente, o nosso pé tem essa curvatura que acompanha essa lateral. Ou seja, não existe a cabeça aqui.
Nós temos que ter um enorme cuidado quando a gente definir onde que vai ser feito o furo, porque senão, quando a gente for fazer essa curvatura, a gente vai atingir a espiga. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte: se a gente tiver uma madeira quadrada e nós formos fazer uma espiga, a gente vai fazer simplesmente isso aqui, né? Medimos aqui o meio da espiga, essa medida vem para cá e nós fazemos a nossa espiga. Ou seja, aquele padrão que a gente já falou lá, nós temos 2 programas sobre espiga, furo de espiga, espiga na máquina, espiga manual e o furo da espiga. O que acontece? A gente define a nossa espiga sempre 1/3 da nossa peça. Então essa aqui tem 3 centímetros, a nossa espiga vai ter 1. Só que aqui ela não pode ser assim. Ela não pode ser assim por uma razão muito simples. Se ela ficar aqui no meio, quando a gente fizer o arredondamento, vai pegar a espiga. Então ela tem que ser deslocada. Nós já fizemos uma experiência aqui. Ela tem que ser deslocada para cá. Por quê? Porque quando a gente colocar ela, tem que ficar assim. Quando a gente fizer a montagem, ela tem que ficar exatamente assim. Se ela não ficar assim, a gente vai ter problemas. Então é uma definição complicada. Mas a gente definiu exatamente essa, nesse sentido. Certo, gente? Então aqui nós temos as 2 peças, que são as peças, essas aqui. E aqui nós temos as 2 peças no sentido do comprimento. O que nós precisamos fazer? Definir exatamente o comprimento dessas peças, fazermos as espigas nas demais peças, a furação e montar o nosso pé. Simples, né? Vamos lá? Então vamos definir, vamos cortar a nossa espiga. A gente chegou à conclusão de que a nossa espiga, eu vou colocar aqui em cima, a nossa espiga, no caso dessa peça grande, ela não pode ter mais, ela não pode chegar a 3 centímetros. Ela não pode chegar a 3 centímetros. Se ela chegar a 3 centímetros, ela vai atingir, vai aparecer lá no nosso pé. Então, nós definimos que a nossa espiga dessa peça vai ter 2,5 centímetros. Certo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos medir as nossas peças. A nossa peça tem 98 centímetros de comprimento daqui da emenda até a outra emenda. 98 mais 5, 1,03 m. Então a nossa peça comprida da frente e de trás tem 1,03 m, com espigas de 2,5 centímetros. E essa aqui, a mesma coisa, só que ali a gente pode ter uma espiga um pouquinho maior, tá? Então, nós vamos ter uma peça, vamos virar aqui para a gente medir corretamente. Nós vamos ter uma peça de 30 centímetros mais 2,5 de cada espiga, ou seja, são 35. Então, esta peça pequena, que vai ser aqui na lateral, vai ter 35 centímetros. Então, nós vamos cortar essas peças e vamos fazer as espigas, ok? Então vamos lá para a máquina. Pois bem, então nós já cortamos no comprimento as 2 peças pequenas e acabamos de cortar as 2 peças grandes, compridas das nossas frente e a parte de trás, certo? Agora vamos fazer as espigas. Bom, nós já fizemos o primeiro padrão de espiga aqui. Aqui nós temos 3 milímetros e aqui nós temos 22. Então vamos regular a nossa serra para fazer esse corte. O que eu fiz aqui? Baixei a serra para nós chegarmos nos 3 milímetros. Se a gente tem uma peça que a gente não vai usar, o legal é a gente testar antes.
Não é o objetivo, tá, gente, desse programa aqui ensinar a fazer espiga. Isso a gente já fez lá, né? Nós temos 2 programas lá sobre isso, mas só para dar uma explicação. Eu vou fazer o teste, então, dos 3 milímetros aqui, tá? Fizemos o teste, tá de acordo, deu uma leve reguladinha ali. Eu quero aproveitar, porque teve nos outros programas, os parceiros falaram muito da questão da mesa. Nesse caso aqui, nós não temos como deixar de usar a mesa móvel, que nós vamos cortar vários toques. Mas às vezes, nesse sentido do comprimento, a gente pode travar a mesa. Alguém falou exatamente isso, tem que travar a mesa. O problema, gente, eu até respondi lá no comentário, dizendo o seguinte: isso é um hábito. Por que é um hábito? Porque nós trabalhamos aqui com madeiras muito pesadas. Por exemplo, a gente estiver trabalhando com 8x16, com 20x20, é uma madeira muito pesada. Então ela colocada sobre o carrinho, e o carrinho solto, liberado, fica muito mais fácil da gente cortar. Então, por essa razão, a gente habitua, mas realmente, sempre que possível, a gente trava o carrinho. Então, vamos fazer as nossas espigas. Pois bem, gente, então nós já cortamos parte dos nossos pés, fizemos as espigas, uma parte das espigas, agora nós temos que dimensioná-la de acordo com o que vai acontecer aqui no nosso furo, que é posterior. Mas eu quero dar uma explicação aqui, que é o seguinte: vou mudar de posição. Este é o pé da frente e este é o pé de trás. O pé de trás, especialmente em cristaleiras e aparadores, o pé de trás não tem a segunda curvatura. Por quê? Porque não teria fundamento nenhum aquela curvatura chegar antes na parede. Então tu precisa às vezes encostar a cristaleira, encostar o aparador na parede. Então ele não tem aquela segunda curvatura. Vocês podem observar aqui, ó. Este é o pé da frente com as 2 curvaturas e este é o pé de trás, que só tem a curvatura quando a gente olha de frente. Ela não tem essa curvatura aqui atrás, certo? Então por isso que estes pés aqui estão aparecendo de maneira diferente aí para vocês, certo? Então o pé de trás só tem uma curvatura, esse aqui já está pronto. Esses 2 pés de trás já estão prontos. Este pé já tem um corte no sentido e este pé não tem corte nenhum. E nós vamos fazer os furos primeiro e depois os cortes. Agora eu quero fazer o dimensionamento que a gente já fez num dos pés. O dimensionamento da altura do nosso furo. Mesma coisa, nunca chegar com a espiga. Ver se é possível vocês observarem bem. Aqui em cima, né? O furo não pode vir aqui em cima, nessa parte aqui. Senão, quando a gente fizer aquele recorte, vai acontecer de furar e aparecer a espiga. Então nós temos que tirar partes da espiga. Nós já marcamos em um deles. É isso aqui. Nós vamos usar esse de modelo. E agora nós vamos usar, vamos ter que chegar um pouquinho mais para cá,
para nós usar aqui a nossa prensa, nossa morsa, para a gente fazer um corte. Vou abrir um pouquinho aqui para a gente poder chegar ali, que nós vamos usar então uma ferramenta que eu disse para vocês que a gente usa e muito, que é o nosso famoso serrote de costas. A gente usa para fazer esse corte aqui, ó. Então agora, gente, depois de ser cortado o tamanho das peças, tudo direitinho, a finalização da espiga, o ajuste da espiga, vai ser dado a partir do furo. Então é o seguinte, meus amigos e minhas amigas, a nossa ideia era que a gente pudesse fazer todo o pé desse programa. Não vai dar. Já vamos aí um programa enorme, longo, porque realmente o processo não é difícil, mas ele é longo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos encerrar esse programa aqui e no próximo, a segunda parte da fabricação dos nossos pés cabriolé e da base, nós vamos fazer a furação, o ajuste das espigas, os encaixes todos e vamos montar essa base. Fazer o segundo corte nesta peça e os 2 cortes nessa peça de cá, que também é um processo bastante delicado. Nós vamos fazer com serra tico-tico, nós vamos fazer à mão. Então, por isso que vai demorar bastante para a gente fazer. E a furação também. Nós vamos usar uma furadeira horizontal, que eu quero apresentar para vocês. Então, eu acho que com isso a gente pode encerrar esse programa, não sem antes dizer que você também encontra a gente lá no Instagram, no Facebook, no nosso site. Nós temos lá um e-mail que você pode mandar suas mensagens. Às vezes a gente demora um pouquinho, tá, gente? Porque, felizmente para nós estamos recebendo muitos comentários. Muitas mensagens no Instagram, muita mensagem via site e às vezes a gente demora um pouquinho, mas a gente está atento e sempre vai responder. Esse é o nosso compromisso, porque na verdade é o seguinte, o nosso canal ele tem um compromisso fundamental, que é com vocês. Quer dizer, se a gente não cumprir os compromissos com vocês, não tem função nenhuma da gente manter o canal. Nosso objetivo é esse. Então, gente, no próximo programa vamos finalizar a nossa base e a partir daí tudo mais fácil. Mas não esqueça, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.